Olá, queridas e queridas aqui do meu canal. Gente, há um tempinho atrás o Senhor ministrou algo no meu coração e eu vou compartilhar aqui com vocês. O Senhor me fez a seguinte pergunta: você já agradeceu pela sua liberdade hoje? E aquilo eu comecei a refletir, o Senhor começou a ministrar no meu coração, então eu resolvi compartilhar isso com vocês. Graças a Deus, eu não irei para a cadeia por ter uma Bíblia na minha casa. Eu não vou perder a minha vida por ser simplesmente cristã. Temos agora, nesse exato momento, inúmeras pessoas pregando a palavra do Senhor, anunciando o reino de Deus em hospitais, em presídios, em rádios, em praças públicas. A gente vê até alguns cantores do meio cristão sendo convidados a ir em programas de TV. E ali eles têm uma grande oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor e inúmeras pessoas sendo ali alcançadas. E nós temos essa oportunidade de pregar para o nosso vizinho, de pregar para um familiar, de pregar para um colega de trabalho. Pessoas, sabe, a gente vê tantas pessoas sedentas ali da palavra, sedentas de Cristo, da palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós nos acovardamos, nós estamos negligenciando essa liberdade que nós temos. Nós vivemos assim, nós temos tanta abundância, mas vivemos muitas das vezes de uma forma medíocre espiritualmente falando. Nós temos oportunidade de estar na igreja, de congregar, de estarmos ali com os nossos irmãos em Cristo, de cultuar, de adorar ao Senhor. E muitas das vezes nós negligenciamos a liberdade que nos foi concedida. E eu recebi na minha casa, todo mês eu recebo a revista da Portas Abertas, que é uma organização internacional que apoia os nossos irmãos que sofrem perseguição. Eu quero compartilhar a história de uma jovem indiana. E a história dela falou tanto ao meu coração e teve algumas partes que eu passei. Eu passei também, por aquilo que ela passou, eu passei e eu vou também compartilhar aqui com vocês. Então vou começar a ler aqui para que vocês possam conhecer a história dessa jovem. E é a realidade, gente, infelizmente, é a realidade de milhões de cristãos ao redor do mundo que sofrem perseguição por causa da sua fé. Uma jovem na Índia que participou do treinamento permanecendo firme através da tempestade, ela vai compartilhar aqui sua história. Embora há muito tempo não veja minha família, não posso ir para casa. Faz 3 anos desde que a minha família derramou água quente em mim, em forma de mostrar hostilidade. Eles ficaram extremamente chateados quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, quando ainda era adolescente. Isso me fez parar com a adoração aos ídolos e a outros deuses que a minha família adorava. Infelizmente, gente, a Índia, eles adoram milhões de deuses ali são adorados aqui nesse país. Milhões de deuses são adorados neste país. Inclusive, a Índia, ela tem ficado cada vez mais perigosa ali para cristãos. Muitos grupos extremistas estão ali atacando os nossos irmãos e muitas das vezes eles têm que sair com a roupa do corpo, deixando suas casas e seus meios ali de sobrevivência. Infelizmente, pastores estão sendo pressionados a rejeitarem a Jesus e uma série de situações ali que os nossos irmãos estão enfrentando. Então, lembra você assim de orar pela Índia, lembra de orar pelos nossos irmãos ali que estão sofrendo situações assim terríveis. E vou continuar aqui a leitura. Isso me fez parar com a adoração aos ídolos e aos outros deuses que a minha família adorava. Eu passei a orar e ler a Bíblia todos os dias. Minha família não me dava comida e rasgou as Bíblias que eu tinha, queimando-as. Gente, na minha adolescência, eu passei por uma situação parecida de um familiar, de proibir meus irmãos e minha mãe da gente estar indo para a igreja. Acho que ele estava vivendo um momento ali de opressão, precisava de libertação. E nós ficamos ali algum tempo sem ir para a igreja, ao ponto de rasgar as nossas Bíblias, de queimar as nossas Bíblias, mas através de muita oração, o Senhor nos deu a graça de novamente de estarmos ali cultuando com os nossos irmãos. Foi um breve período, mas eu vi as nossas Bíblias sendo rasgadas,
sendo queimadas. Isso provocou uma ferida tão grande no meu coração naquela época. Mas graças a Deus eu já liberei perdão. Isso o Senhor já restaurou, já curou, né? Me curou daquela ferida, daquela mágoa que eu tinha no meu coração de ver aquela situação, onde eu me senti injustiçada, onde eu fiquei muito triste vendo as nossas Bíblias ali sendo queimadas. Foi um episódio que infelizmente eu passei na minha adolescência, por um familiar não estar liberto. Mas assim, depois de muita oração, eu lembro que eu pude novamente voltar a estar com os meus irmãos e de ter novamente Bíblias na minha casa. Então, assim, quando eu li essa parte, eu lembrei da minha adolescência, quando eu passei por esse episódio. Então, assim, eu pude compreender, entender o que ela passou, quando ou que ela sentiu vendo a sua Bíblia ali sendo queimada, sendo rasgada e sendo queimada. E vou continuar aqui. Eu fui espancada severamente por frequentar os cultos. Olha o que ela enfrentou. Enquanto eu ainda estava de cama, ouvi a voz de Deus dizendo: deixe sua família, quem você ama. Isso é muito forte. E siga-me. Foi uma decisão muito difícil, mas eu concordei em obedecê-lo. Então disse a meu pai que iria fazer seminário para aprender sobre Jesus. Ao ouvir minhas palavras, ele ficou furioso e disse que se eu fosse fazer minha própria vontade, deveria deixá-los para sempre. Exigiu ainda o dinheiro investido em minha educação. É surreal, né? E aquilo partiu meu coração. Apesar da terrível condição em que estava, um evangelista me estendeu a mão e me levou a um seminário apoiado pelo Portas Abertas, depois de um ano. Fui para casa esperando que minha família me aceitasse, mas tudo manteve-se inalterado. 2 anos depois, meu pai participou da minha formatura em segredo, chegando depois que já havia começado e saindo mais cedo. Ele não queria falar comigo. Minha família só me causou dor e tristeza, e quando penso sobre isso, choro. Mas, olha o que ela relata. Eu acredito na promessa de Deus, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, aposentos. Voltarei e os levarei comigo. João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Então um dia eu estarei com ele em sua casa celestial, onde não haverá mais tristeza, choro ou dor. Ela entendeu que a nossa verdadeira morada ela é no céu. Que no céu realmente, quando nós chegarmos lá, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lamento, e ela estará na sua verdadeira morada. Então ela se agarrou na palavra de Deus. Gente, a história dela é linda, que diante de tudo que ela enfrentou, diante das perseguições, em meio à dor, em meio à tristeza, ela continua perseverante. Aí nós vemos muitas das vezes tantos cristãos negligenciando a sua liberdade. Queridos, não negligencie a sua liberdade. Seja grato, agradeça ao Senhor pela sua liberdade de poder adorar, de cultuar ao Senhor, de expressar a sua fé. E não se cale, compartilhe, fale de Jesus, fale do amor de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!